satisfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, é a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, é a essência do meu louvor. Não sei explicar tão grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, é a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, é a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, é a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, é a essência do meu louvor, do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, é a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, é a essência do meu louvor, do meu louvor, do meu louvor.
teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor, e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará, se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalho que o edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão. Em vão trabalho que o edifica, ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do
Boa noite, igreja. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de o adorarmos, de cantarmos louvores ao seu nome. Irmãos, eu quero trazer um pequeno dado para vocês, para que nós possamos pensar um pouco mais sobre a nossa fé, sobre a nossa forma de agir e assim espalhar o Evangelho do Senhor. 340 milhões. Um número bem expressivo. Bem mais expressivo até do que o número de óbitos acumulados pela Covid-19 aqui no Brasil. Isso mesmo, 340 milhões. Este é o número de cristãos, aproximadamente, que são perseguidos ou que sofrem oposição à sua fé no mundo inteiro. É muito e é muita gente sofrendo pelo Evangelho. E nós aqui, em nosso contexto, somos livres para adorar, para cultuar ao Senhor e assim mostrarmos à sociedade a nossa fé, colidirmos com esse mundo, confrontar, ir na contramão daquilo que a sociedade tem imposto. É nesse pensamento que eu te convido a iniciar esse culto. Iniciar esse culto de adoração, mas também de reflexão daquilo que nós podemos fazer para espalhar o Evangelho, seja orando, seja indo, não seja contribuindo. Vamos todos neste clima de alegria por podermos expressar a nossa fé, iniciarmos mais um culto de adoração ao Senhor. Este é o grande lema do nosso labotar, humilde, desprezado, por nós na cruz morreu, glorificado, reinando na terra e lá no céu, sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sim, pra Cristo Salvador, o mundo vasto e imenso, o povo do Brasil, nações além dos mares, famílias, tribos mil, os povos da Europa, da China e do Japão, a todos proclamemos de Cristo a salvação. Sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sempre a Cristo Salvador. O mundo vasto e imenso, seus mares, corações, impérios, tronos, reinos, as grandes multidões, ao Salvador bendito, perante se entregou, pois no universo inteiro Jesus há de imperar. Sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sim, pra Cristo Salvador. Deus, a ti do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. O rugir, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos. Onde quer que for, em teu nome
revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados vou. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos vou. Onde quer que for, em teu nome eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados vou. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos vou. Onde quer que for, em teu nome vou. Ceifeiros somos nós fiéis, segando para o Rei dos Reis, nos frutos prontos pra colher, quem derramas está a ver, assim é nosso Salvador, rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá do céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda, trago pra sua câmara, pra vir. Nós explicamos por Jesus, que para os tempos nos conduz, e seus obreiros poucos são, ociosos ficaremos não, ainda campos pra ceifar, que muito fruto devem dar. Não ouves Cristo perguntar, quem quer por mim ir trabalhar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer, ver a obra feita. Pouco tempo ainda, trago pra sua câmara, breve acabará. As horas vão passando já, o dia breve acabará. Conosco toma o teu lugar, e por Jesus vem trabalhar. Porque ocioso esperas lá, a noite logo chegará. Tu queres fruto ao céu levar, ou folhas só apresentar. Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando
Olá, irmãos! Eu sou a missionária Elisângela e o Senhor me chamou para servi-lo entre as crianças, com o apoio de vocês, Igreja Batista de Cachoeirinha, e também através da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Antes de falar do meu trabalho, quero compartilhar com você uma informação muito importante a respeito das crianças que moram na Zona Sul de Manaus. Você sabia que 92.333 crianças estão perdidas na Zona Sul de Manaus? Embora essa informação pareça estranha, mas sinto muito informá-los que é a pura realidade de nossas crianças que estão na Zona Sul de Manaus. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Em Mateus, capítulo 18, nos versos 10 a 14, Jesus nos fala a respeito da parábola da ovelha perdida. E você sabe quem são essas ovelhas? As crianças. Nos sensibilizamos quando vemos uma criança machucada, quando vemos uma criança sendo sequestrada, e nos sensibilizamos quando vemos uma criança com fome. Mas nós ignoramos a situação espiritual dessas crianças. Sim, elas estão perdidas no pecado. Diante desta parábola, eu e você, como igreja, devemos alcançar as crianças que estão perdidas na Zona Sul de Manaus. Para alcançar essas crianças, a APEC da Zona Sul está com o projeto Operação Impacto. A primeira fase desse projeto já começa agora, dia 8 de abril, com o treinamento de professores e evangelistas de crianças. E se você deseja participar das aulas, entre em contato comigo. A Zona Sul abrange o maior número de bairros em Manaus. São 18 ao todo. As crianças desses bairros são sensíveis para receber o Evangelho. Então, venha nos ajudar. Conto com você. Temos 92.333 crianças que estão esperando por você para serem alcançadas com a mensagem de salvação, com a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, venha, participe conosco, participe nesse treinamento ou participe enviando alguém para fazer parte desse treinamento e até mesmo orando por isso. O treinamento irá durar até o mês de novembro. Então, nós faremos várias práticas nos bairros da Zona Sul de Manaus. Em breve, espero poder contar as novidades desse trabalho. Agradeço as orações, as contribuições e o apoio que esta amada Igreja Batista de Cachoeirinha tem dado a mim no ministério entre as crianças. De todo pecado, primeira João 1:10. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você. Olá, igreja! Eu sou Otiniel e estou aqui para falar sobre o Promessa de Fé. O Promessa de Fé foi criado com o propósito de contribuir com o sustento dos nossos missionários. Mas não só isso, contribuímos também para a abertura de novos trabalhos, novos projetos missionários, apoiamos agências missionárias e contribuímos até mesmo com assistência médica para os nossos missionários. Mas o que é o Promessa de Fé? É uma contribuição voluntária retirada dos 90% da sua renda, fora o dízimo, para uso exclusivo em missões. É também um compromisso espiritual. Com Deus, você se compromete com o sustento da obra dele,
Com a igreja, você se compromete a fazer parte da missão da igreja e de seu projeto missionário. Com o missionário, você se compromete mensalmente a cooperar para que seu trabalho no campo continue. Com quanto devo ofertar? O quanto Deus tocar no seu coração. É uma promessa de fé. Então, você dependerá e confiará que Ele te dará as condições para cumprir sua promessa. Ao ofertar, envie seu comprovante para o tesoureiro, informando que o valor é para o promessa de fé. Assim, esse valor é repassado para missões. Então, não se esqueça, promessa de fé é o seu compromisso com Deus. É uma das formas de adorar o Senhor em missões. É você fazendo a obra missionária. Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui assistindo o culto virtual, pela oportunidade de aprender da Tua Palavra. Agradeço também, Pai Santo, a oportunidade de participar do Promessa de Fé, de podermos ajudar no sustento dos Teus missionários, Pai. Também te peço, Pai, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, que o Senhor possa estar ajudando, estar assistindo ele e as suas famílias. Tu sabes, Pai, a dificuldade que cada um enfrenta, Pai, para poder pregar a Tua Palavra. Também te peço pelo pastor Fernando, logo mais, que trará sua mensagem, Pai. Esteja preparando os nossos corações para aprender o máximo, Santo Deus. Nos proteja e nos guarde essa noite, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos nós. Amém? Nós cantamos, nós ouvimos aqui algumas coisas sobre missões, e isso é algo muito importante para mim, para você, para nós como igreja, não é verdade? E então eu faço a pergunta, o que é missões? Uma pergunta que todos nós devemos saber responder. Desde um novo convertido a uma pessoa já mais experiente na fé, na caminhada da vida cristã. O que é missões? Como você responde? Como é que você explica o que é? E ainda mais, como que você está envolvido com a obra missionária, com a missão de Deus? Sabe que missões não pode ser algo distante de nós. Deve ser algo que nós estejamos muito envolvidos. Talvez você não seja um missionário transcultural, de sair do seu país e de pregar o evangelho para outras pessoas que estão distantes de nós. Talvez esteja sendo chamado por Deus para ser. E amém por isso, se isso for a realidade na sua vida. Mas, de qualquer forma, mesmo que aqui estejamos no nosso país, mesmo que estejamos aqui no Amazonas, mesmo que estejamos aqui na nossa cidade de Manaus, nós ainda precisamos estar envolvidos com missões. Portanto, nessa noite eu quero convidar você a pensar um pouco mais sobre este tema. E eu quero compartilhar com você então algo que é bem conhecido de muitos de nós. Talvez vai ser uma revisão para muitos que aqui já estão. Talvez um destaque ou outro novo. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre missões e como nós podemos nos envolver com essa obra tão especial. O que é missões? Missões é fazer Deus e suas obras conhecidas por todas as nações e todos os povos em todos os lugares. Missões é fazer Deus ser conhecido e as suas obras, inclusive a obra de salvação, a pessoa do Senhor Jesus, fazer com que Deus seja conhecido e suas obras por todas as nações, por todas as pessoas, por todos os povos, em todos os lugares possíveis. Isso é missões, ou a missão de Deus, no singular, né? Pensando na obra que Deus sempre planejou desde o início de todas as coisas, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Quero convidá-los a pensar então comigo nessa noite no tema Ações Chaves da Obra Missionária. Ações Chaves da Obra Missionária. Todo crente,
deve estar envolvido com a obra missionária? Todos nós. Você é um recém-convertido, você já tem que estar envolvido na obra missionária. Você, adolescente, já deve estar envolvido na obra missionária. Você, criança, você que está nos assistindo, que tem assistido no seu culto infantil tantas lições importantes sobre as viagens do apóstolo Paulo e a pregação do evangelho, você, criança, deve estar envolvida na obra missionária. Todos nós devemos. Todo crente deve estar envolvido na obra de missões. Então, como é que nós podemos estar envolvidos com a obra de missões? Como que o crente pode ser o sujeito da obra missionária? Nós vamos então pensar em 3 ações que todo crente deve praticar na obra missionária. 3 expressões chaves, 3 ações chaves centrais, 3 expressões da obra missionária conhecida por muitos de nós. Só que eu vou usar aqui vários versículos para nos ajudar na fundamentação dessas ações chaves da obra missionária. Qual é a primeira? A primeira é a ação da oração. É o orar. É o estar envolvido em missões orando. Faça missões. Faça missões orando. É assim que você pode estar envolvido na obra missionária. Não só, mas você pode fazer isso. Vejamos o que diz uma citação do pastor John Piper, um dos nomes mais importantes atualmente sobre o assunto de missões. Quando o assunto é missões, muitas pessoas falam sobre John Piper. John Piper escreveu o seguinte em um dos seus livros: a oração é o reconhecimento franco de que sem Cristo nada podemos fazer. A oração nos humilha como necessitados e exalta Deus como todo suficiente. A oração é a primeira ação chave na qual podemos estar envolvidos para que possamos fazer a obra de missões, orando. A oração é o nosso reconhecimento de que sem Cristo nós não podemos fazer nada. A oração nos humilha como necessitados e exalta Deus como todo suficiente. Então devemos orar para fazermos missões. O próprio Senhor Jesus disse que deveríamos orar. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, ele disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele disse, rogai. Ele falou, orem, peçam a Deus. Logo, nós devemos orar pelo levantamento de missionários. Devemos orar pelo despertar de missionários. Nós devemos rogar a quem? Ao próprio Deus, ao próprio Senhor, aquele que é o dono de todo esse campo tão vasto, para que mais missionários, mais trabalhadores estejam envolvidos com a evangelização do mundo, para que o evangelho possa alcançar as nações. Devemos rogar ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor Jesus também disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Ele edificaria a sua igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja. É por isso que nós devemos nos envolver em missões, entendendo que somos limitados, que somos pequenos, que não temos os recursos em nós e precisamos do Senhor da seara. A obra é dele e ele nos diz que devemos orar para que ele envie missionários, para que ele levante trabalhadores para a sua seara. Devemos orar então para que mais missionários surjam. E essa oração deve começar a partir de nós. Aqui em nossa igreja, Igreja Batista Cachoeirinha, devemos orar para que Deus levante missionários em nosso meio. A partir das nossas famílias, devemos orar para que Deus levante missionários de nossas famílias. Pais, pelo que você ora pelo seu filho?
para que ele seja um bom profissional, para que ele seja um homem de negócios bem-sucedido? Amém, você pode até orar por isso. Mas deveríamos orar para que Deus também, se assim quisesse, despertasse em nossos filhos o desejo missionário. Vocês que têm filhos pequenos, que costumam orar por eles para que Deus use essas crianças na obra dele, pelo que você ora? Quando apresentamos um bebê, nós oramos para que Deus faça a vontade dele. Será que inclui o fazer a vontade dele também o escolher para ser um dos seus missionários? Oremos para que o Senhor levante mais trabalhadores em nosso meio. Que isso faça parte das suas orações. Oremos também pelos missionários em si. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19, quando Paulo está terminando a carta aos Efésios, depois que ele falou sobre a armadura de Deus, ele foi citando cada parte então dessa armadura, ele fala então da oração. E é dito assim o texto diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele vai falar sobre a importância da oração. E ele fala da oração por todos os santos. E aí tem algo muito interessante. Paulo, o apóstolo, aquele que vinha implantando diversas igrejas, vinha fazendo pregações em diversas cidades, o apóstolo que tinha capacidade de realizar inclusive milagres pela capacitação do Espírito Santo, ele não era autossuficiente, ele precisava de orações. Então ele diz: orem também por mim, orem por mim, eu que estou fazendo viagens missionárias, eu que estou pregando o evangelho em tantas cidades para tantas pessoas, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, fazendo conhecido o mistério do evangelho. Paulo pede oração, não para que simplesmente ele fosse bem sucedido em uma questão muito particular, nada contra pedir oração por questões familiares ou mesmo por questões profissionais. Mas o objetivo da oração de Paulo o motivo da oração de Paulo era para que ele pudesse fazer com que o evangelho ganhasse maior expansão, para que ele pudesse ter mais oportunidades por pregar a palavra, para pregar a palavra. Ele queria oração porque ele sabia que ele não tinha condições, por ele mesmo, de fazer com que a obra de missões tivesse expansão. A oração é a nossa expressão do nosso reconhecimento que somos limitados e dependentes do Senhor. Paulo era limitado. Paulo pedia oração. Paulo pediu oração para que a obra pudesse ser feita por meio dele. Então, oremos. Oremos porque assim podemos nos envolver com a obra missionária. Oremos para que Deus levante trabalhadores em nosso meio. Oremos pelos missionários que estão no campo. Oremos por eles. Oremos também para que as oportunidades de missões surjam. Mais uma vez citando um pedido de oração bem parecido com esse de Efésios capítulo 6, também do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses 4:3. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, bem semelhante ao que ele escreveu aos Efésios. Orem, rogai ao Senhor também por nós, supliquem também por nós, para que Deus, olha o motivo da oração dele, o pedido da oração dele, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Irmãos, qual foi a última vez que nós pedimos oração para que tivéssemos oportunidade para pregar a palavra do Senhor? Talvez você tenha tido a graça de fazer isso agora, recentemente, essa semana. Talvez você tenha orado por isso hoje, e amém, se você fez isso. Mas não é tão comum. Nós tendemos a ficarmos tão preocupados com as nossas coisas, com as coisas do nosso mundo tão particular,
e deixamos de orar para que Deus nos dê oportunidades para que preguemos a palavra. Você deve fazer missões, orando para que Deus faça com que a palavra dele tenha expansão neste mundo, orando para que os missionários tenham oportunidades para que eles preguem a palavra, orando para que as missões que nós conhecemos possam ter estratégias de alcançarem povos, línguas e nações em diferentes lugares, com diferentes estratégias. Que Deus abençoe os missionários, aqueles que estão no campo, aqueles que já saíram das suas pátrias, das suas casas. Oremos para que surjam novas oportunidades para missões. Por meio da oração, nós podemos atingir as nações. Daqui de Manaus, por meio da oração, podemos alcançar todas as nações deste mundo. Oremos por missões. Oremos para que mais trabalhadores sejam levantados pelo Senhor. Oremos para que o Senhor abençoe os nossos missionários. Oremos para que novas oportunidades surjam da pregação do Evangelho. Fique atento, então, aos pedidos dos missionários. Fique atento ao momento missionário. Fique atento às mensagens que você pode receber de missionários que apresentam os seus pedidos de oração. Ore por eles. Mencione o nome de um missionário na sua casa, por semana, por mês, mas faça com que isso seja uma realidade na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com os seus pais. Saia daqui desafiado nessa noite, pensando em, se você não tem esse hábito, em orar pelo menos por um missionário nominalmente por semana. Pelo menos algumas vezes nos dias de uma semana. Mas procure se envolver mais em oração. Encoraje também missionários, dizendo que você está orando por eles. Mande uma mensagem, comunique-se com eles, diga: estou orando por você. Eu tenho certeza que isso é algo muito animador. Quero citar uma frase de um dos grandes missionários da história de missões, Adoniran Judson. Ele viveu nos anos 1788 a 1850. Ele foi missionário na Birmânia, uma região da Ásia que não é mais chamada de Birmânia, né? Mas ele disse o seguinte: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Dobre o seu joelho. Ore por missões. Você também pode se envolver em missões, não só orando, você pode se envolver com uma outra ação-chave da obra missionária: contribuição. Envolva-se em missões contribuindo. Envolva-se em missões financeiramente. Envolva-se em missões, então, enviando missionários. Ah, mas eu não posso enviar um missionário sozinho. Ok, não é realmente tão normal que uma só pessoa, uma família, sustente um missionário. Não é impossível, porque Deus tem abençoado famílias que podem tomar essa decisão, mas é mais comum que façamos isso como igreja. Podemos, como igreja local, assumir o compromisso de enviar um missionário, que não é só enviá-lo para longe de nós, é colocá-lo em uma linha de frente, mas sustentando, mantendo-o financeiramente. Então, devemos enviar missionários. Isso é um dever da igreja. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, nós podemos ler aquela frase: e como pregarão se não forem enviados? Como que um evangelista, como que um missionário chegará a alguns povos para pregar se ele não for enviado? Note aqui nessa expressão que
a palavra de Deus ela não defende uma obra missionária autônoma, onde então alguém decide fazer missões à sua própria maneira e decide então deixar a sua casa e vai pregando o evangelho por aí. Tudo bem, ele pode até fazer isso, mas o missionário precisa ter vínculo com uma igreja local, porque a obra de missões é da igreja local. E a igreja local precisa assumir a responsabilidade de enviar. E se envia, precisa cuidar. Se envia, precisa sustentar. E como pregarão se não forem enviados? A igreja precisa ser a enviadora dos missionários. Essa foi a realidade lá em Atos capítulo 13, versículo 3, de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela estava reunida, ela estava em jejum e oração e decidiu enviar Paulo e Barnabé para a obra de missões, para a primeira viagem missionária. O versículo diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, ou seja, os enviaram. Então, devemos fazer missões, contribuindo, entendendo que se nós enviamos, é dever de todos nós, como igreja, de sustentarmos aqueles que forem enviados por nós. Nós também precisamos nos envolver na obra de missões, contribuindo, permitindo que os missionários tenham suas atenções só no Evangelho. Permitindo que o missionário tenha as suas atenções só no Evangelho, que ele não fique preocupado com outras coisas, que ele não fique preocupado com o seu próprio sustento. Nós enviamos e damos condições para que eles se concentrem na obra para a qual foram separados e enviados. É o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eles pregam e devem viver do Evangelho. Ou seja, devem viver integralmente do Evangelho. Agora, alguém pode fazer tendas como o apóstolo Paulo fez? Sim, pode fazer. Agora, é o ideal? Não, não é o ideal. Quando uma igreja não tem condições de sustentar um missionário, Deus vai levantar pessoas que vai conseguir ter outro tipo de trabalho, uma dupla vocação, para estar em um campo distante, trabalhando, envolvido em alguma obra profissional, mas ainda assim evangelizando, conseguindo sustento com o seu próprio trabalho. Mas isso é para algumas exceções. O padrão de Deus é que o missionário viva do Evangelho, que aquele que está na obra para cuidar de uma implantação de igreja, para cuidar de uma igreja, para cuidar da evangelização, que viva do Evangelho. Podemos ter pessoas que estão envolvidos na obra sem tempo integral, como disse, sim, podemos, e talvez você seja um desses, chamados pelo Senhor para um ministério de dupla vocação. Eu me lembro de um caso de um missionário que fez um plano tão interessante que ele, já com a convicção de querer ir para o Timor-Leste, ele estudou pedagogia, salvo engano, ele e a esposa, para que aproveitassem da abertura que o Timor-Leste estava dando aos brasileiros, para que a língua portuguesa fosse restabelecida, fortalecida na nação do Timor-Leste. E assim, esse missionário estudou, se preparou e foi para lá e podia então exercer uma função como pedagogo, como professor e ainda assim pregar o Evangelho. Deus pode estar chamando você para uma obra especial, na qual Ele pode usar a sua profissão para que você consiga o seu sustento, mas que você tenha condições também de pregar o Evangelho para outros povos, para outras nações. Nós devemos contribuir, nos envolvendo com a obra de missões, nos associando com os missionários. Associando. Esse termo é bem interessante, porque Paulo usou lá
com os filipenses. É um termo financeiro, é um termo de sociedade financeira, tá? Ele fala assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, quando Paulo escreveu aos filipenses. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Se associou, veja o termo mais uma vez aqui. No tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Esse texto em Filipenses 4, versículos 14 e 15, já nos mostra um problema antigo, não é? Nem toda igreja tem uma visão missionária de contribuição financeira. Paulo disse que não foram todas as igrejas, ou várias igrejas que estavam ajudando. Ele está dizendo, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, filipenses. Então, o que alguns missionários enfrentam hoje, não é tão diferente nesse aspecto do que o próprio apóstolo Paulo enfrentou lá no primeiro século, na época da implantação da igreja. Ele não tinha o apoio de tantas pessoas assim. Mas ele ficou muito grato pela maneira que os filipenses se associou com ele, financeiramente falando. Mandaram sustento financeiro, ajudaram para que Paulo continuasse pregando com o sustento financeiro que eles estavam providenciando. Então, nós devemos fazer missões como igreja, nos associando, estabelecendo o termo que a gente tem usado aqui na igreja, né? Estabelecendo parceria com missionários. Você conhece quais são os nossos missionários? Você sabe quais são os nossos parceiros na obra de missões? Você sabe quais são as pessoas, homens, mulheres, com as quais a nossa igreja, a Igreja Batista de Cachoeirinha, contribui? Você sabe quais são as pessoas que são nossos parceiros na obra missionária? É bom que você saiba, até para que você possa orar melhor por eles, nominalmente, e para que você também saiba aonde que as nossas ofertas de missões estão indo, para onde estamos enviando esses valores. Graças a Deus pela visão missionária que essa igreja tem. Graças a Deus pelos irmãos aqui da igreja que tem um grande amor por missões. Graças a Deus pelo nosso conselho de missões. Eu fico animado com esse conselho. Eu fico encorajado pelo que eu estou vendo aqui na Igreja Batista de Cachoeirinha. Mas podemos fazer mais. Podemos fazer mais e melhor. Então, ore, contribua com a obra missionária. Se associe com os missionários, lembrando que um dos objetivos dessa associação é o óbvio, é suprir necessidades. Paulo disse o seguinte lá em Filipenses 4,16: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo estava expressando a sua alegria ao receber as ofertas financeiras dos irmãos filipenses. Estava dizendo, olha, vocês supriram as minhas necessidades. Irmãos, isso é bênção, isso é ser igreja missionária, igreja que se associa com os seus parceiros que estão na pregação da palavra, que estão na expansão do evangelho pelo mundo afora e tem necessidade, essas pessoas têm necessidade e a igreja está ali suprindo. Amém, amém, amém. Que façamos mais isso e que essa seja uma das nossas práticas mais constantes como igreja missionária. Só que precisamos conhecer nossos missionários, precisamos saber quais são suas necessidades, precisamos agir com sensibilidade para suprir aquilo que eles precisam para que se concentrem na principal tarefa da pregação da palavra do Senhor, para alcançar mais vidas, para que sejam adoradoras do nosso Deus. Por outro lado, à medida que nós contribuímos com a obra de missões, olha só o privilégio que temos. Nós suprimos necessidades, mas também somos abençoados ao agirmos assim. Olha o que diz o versículo 17 agora aqui em Filipenses 4. Não que eu procure o donativo. Paulo estava agradecendo a oferta que ele recebeu. Mas o que realmente me interessa é o fruto
que aumente o vosso crédito. Nós podemos ter o nosso crédito, termo financeiro, usado por Deus aqui, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, usando um termo financeiro para mostrar que, quando nós contribuímos com a obra missionária, nós suprimos necessidade daqueles que estão lá na pregação da palavra, mas também estamos tendo o nosso crédito aumentado. Isso é agradável ao nosso Deus. Nosso Deus é glorificado com essas nossas ações de contribuição financeira. E não sei como é que é isso, não sei como é que Deus está fazendo as contas, se a gente pode dizer assim. Mas o certo é que, como Paulo escreveu aos Filipenses, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é que nós vamos contribuir pensando no que Deus pode nos dar. Não é que vamos contribuir pensando naquilo que pode acontecer conosco, como, eu vou contribuir com o missionário porque aí eu vou receber algo, alguma bênção financeira. Não pense assim. Mas o certo é, à medida que nós investimos em missões, nós estamos tendo crédito com o nosso Deus. Ele tem bons olhos para conosco. Isso nos faz lembrar daquela ocasião que Jesus estava observando no templo as pessoas darem ofertas. E ele não estava ali se manifestando contra, as entregas de ofertas e dízimos. Mas ele estava olhando atentamente o que cada um estava fazendo, até ver uma viúva que deu pequenas moedinhas, que era tudo o que ela tinha. E ele elogiou a atitude daquela viúva, vendo que houve uma oferta sacrificial. Ela então teve o seu crédito aumentado diante de Deus, de alguma maneira. Você tem contribuído com a obra de missões? Você se lembra desses textos de Filipenses capítulo 4? Nós somos abençoados à medida que contribuímos, e olha o que diz o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Isto é ter um crédito com Deus. Nossas necessidades serão supridas. Nada vai nos faltar. E isso também glorifica a Deus. Mais uma vez agora, versículo 18. Isso agrada a Deus. Olha o que diz, Filipenses 4:18. Recebi tudo e tenho abundância. Paulo mais uma vez agradecendo a oferta que ele recebeu. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte. Agora veio como? Veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A oferta que a igreja dos Filipenses levantou para suprir as necessidades de Paulo não ficou numa questão ali meramente horizontal. Saiu da igreja e horizontalmente chegou até Paulo. Não, aquela oferta saiu da igreja, saiu dos bolsos dos irmãos da igreja de Filipenses, dos Filipenses lá em Filipos, e glorificou a Deus. Teve uma relação vertical, subiu aos céus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí chegou também no apóstolo Paulo. Aquela oferta foi uma expressão de adoração. Você pode adorar a Deus quando você contribui financeiramente na obra de missões. Faça isso. Contribua. Leve a sério a campanha da promessa de fé. Seja fiel com o valor que você pretende separar mensalmente, que vai ser colocado na obra, vai ser usado exclusivamente para o sustento de missionários. Devemos investir financeiramente no reino de Deus. Assim estaremos testemunhando em outros lugares do mundo, a partir daqui de Manaus. Assim como podemos orar e alcançar as nações, podemos investir em missões e alcançar muitos povos por este mundo afora, pelo nosso Brasil afora. Um pastor canadense que viveu anos atrás, viveu até o ano de 1951,
ele chamado Harry Ironside. Ele escreveu o seguinte: os missionários nunca são pedintes. Eles são embaixadores que nos dão a oportunidade de nos tornarmos parceiros com eles através da oferta de nossos dólares, enquanto eles oferecem suas vidas. Não veja o missionário como um pedinte. Veja o missionário como um embaixador. E é um privilégio adorar o Senhor com as nossas finanças, sustentando, cuidando, expressando amor pelos nossos embaixadores, pelo embaixador do reino dos céus, porque eles estão pregando a palavra. Amém? Que isso possa nos motivar a estarmos cada vez mais envolvidos com a obra de missões. Ações chaves da obra missionária: oração, contribuição e, por fim, disposição. Envolva-se com missões, não só orando, não só investindo. É lógico que todos nós podemos fazer isso, mas também tem a disposição de ir, de pregar o Evangelho, de ser, inclusive, um missionário. Por que não? Em campos distantes. Talvez você vá cumprir o ID de Jesus aqui, com pessoas que estão ao seu lado. Sim, verdade, você pode cumprir o ID pregando para o motorista de Uber. Você pode ser uma pessoa que cumpre o ID pregando o Evangelho para o seu vizinho, para a sua família. Mas você também pode ser um missionário em campos distantes. É lógico que nem todos nós. Poucos de nós, proporcionalmente falando, poucos de nós somos chamados para uma obra, para deixarmos a nossa casa e estarmos em campos distantes. Mas não deixe de considerar essa possibilidade. Coloque seu coração diante do Senhor. Pense sobre isso. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Mateus 9, 35 a 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. O que ele fazia nessa caminhada, ou nessa forma de estar passando por diversas cidades? Ele estava pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele estava percorrendo cidades e pregando o Evangelho. Sigamos o exemplo de Jesus, para que aonde estivermos, preguemos o Evangelho, para que não deixemos passar boas oportunidades. Você já parou para pensar como que surgem boas oportunidades e às vezes perdemos? Talvez você já tenha pensado em oportunidades que você perdeu, que não deveria ter perdido. Será que você também está cultivando a compaixão por pessoas que precisam do Evangelho? Será que você tem pensado sobre esse nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória? Será que você tem pensado nele, tem visto que pessoas ainda não têm se rendido a ele? Isso tem que nos motivar a fazer de pessoas adoradoras do nosso grande Deus. Pregue o Evangelho. Preguemos o Evangelho em todos os lugares. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode pregar o Evangelho em todos os lugares se nós não somos onipresentes? Se estamos em Manaus, nós não podemos estar no Rio Grande do Sul. Se estivéssemos lá no Rio Grande do Sul, talvez lá em Ivoti, uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, nós não poderíamos estar no México, ou não poderíamos estar na Europa ou na África. Mas como é que a gente pode pregar em todos os lugares ao mesmo tempo? Sendo igreja. Sendo igreja. Atos 1:8. O Senhor Jesus disse assim, antes de voltar aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Ou seja, o Senhor capacitou a igreja. O Senhor nos capacitou com o teu Santo Espírito. E disse ainda assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não é numa questão aqui de expansão progressiva,
Primeiro pregue em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria e depois até os confins da terra. Não tem um depois. É simultaneamente, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E como é que podemos fazer isso? Só habitados pelo Espírito Santo como igreja, para conseguirmos alcançar diferentes regiões simultaneamente. Em Jerusalém, pensando em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa Manaus, em nossa Judéia, o nosso estado do Amazonas, por exemplo, pensando num avanço, né, geográfico, mas também na nossa Samaria, que pode ser até outro país, ou até outro continente, ou ainda poderíamos destacar o aspecto de grupos e povos desprezados, porque os samaritanos eram aqueles que eram desprezados naqueles dias pelos judeus. Então, podemos pensar nessa questão de desprezo também, povos que precisam ser alcançados, até umas minorias, surdos. Podemos fazer missões com surdos, podemos fazer missões com certos grupos aqui do Amazonas, os irmãos têm até mais conhecimento do que eu, grupos de ribeirinhos e tantos outros que podemos considerar no Brasil afora, e também pelos confins da terra, pelo mundo afora, por todos os países do mundo. Preguemos o Evangelho em todos os lugares, simultaneamente, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Precisamos de compaixão pelas multidões, como Jesus teve, lá em Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus procura verdadeiros adoradores. E o que deve nos motivar para missões, e tome cuidado com a expressão aqui, mais do que, devemos nos sentir motivados mais do que ver pessoas indo para o inferno, devemos nos motivar sabendo que Deus é um Deus grande, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele tem que ser adorado, ele precisa ser adorado por todos nós, ele precisa ser adorado por mais pessoas. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos obedecer então a ordem de Cristo, nessa nossa disposição de ir, obedecendo a ordem de Mateus 28, 19, ou 18, 19 e 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vá, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não sei se você já ouviu, tem gente que normalmente tem pego esse texto aqui e tem procurado dizer que a força maior do texto é fazer discípulos. E depois só temos particípios, como indo, não deveria ser ide, deveria ser indo, batizando e ensinando. Tem uma discussão gramatical bem interessante aí, mas o certo é, a nossa tradução é muito bem feita. Apesar de ser um particípio, é um particípio que tem força de imperativo. Então, há uma ênfase sim no ide, no saia, vá em direção a outras pessoas, pregue, faça discípulos. Temos que atender o ide do nosso Senhor Jesus. Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Jesus capacita-nos para fazer discípulos. E nós não podemos esquecer disso. Portanto, que haja dentro do nosso coração aquela disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor. Aqui eu devo pregar, aqui, na minha região. Mas também, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para uma outra região, estou aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, como disse Isaías. Certa vez, Isaías, você pode ver isso lá em Isaías capítulo 6, ele ouviu o chamado do Senhor e ele respondeu: eis-me aqui. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você tem considerado um possível chamado do Senhor para a sua vida? Lembremos também da mulher samaritana, depois que ela teve aquele encontro com Jesus, depois que ela ficou então tão entusiasmada com
o encontro com Jesus, assim como Isaías. Isaías ficou tão entusiasmado com a visão que ele teve da grandeza e da santidade de Deus, que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quanto mais adoração, mais desejo de fazer missões. Quanto mais desejo por adorar a Deus, mais desejo de pregar a palavra de Deus. Quanto mais desejo de entender quem é Deus, e quanto mais estamos dispostos a adorar o Senhor, mais disposição temos de fazer com que outras pessoas também adorem esse nosso Deus. E assim foi a mulher samaritana. Depois que ela teve aquele encontro com Jesus, ela voltou lá para os samaritanos e as pessoas da sua comunidade, e em virtude do testemunho dela, muitas pessoas creram em Jesus. João capítulo 4 fala sobre isso. Aqui mesmo em nossa cidade, devemos evangelizar. Evangelizar amigos, vizinhos, familiares, evangelizar no trabalho, na escola. Ide, busque oportunidades. Mas também existem aqueles que têm um chamado especial, que irão para campos distantes. Oremos para que o Senhor desperte estes, e também oremos para que nós sejamos bem generosos e dispostos a sustentá-los financeiramente para que eles possam ir, para que eles possam atender ao ID do Senhor Jesus. David Bernard, um missionário americano, norte-americano, que trabalhou entre os índios nos anos 1700. Ele disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo que se chama conforto. Envia-me, mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Ele atendeu o chamado do Senhor. Oremos para que aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor tenham essa disposição de querer servi-lo em qualquer lugar. Ações chaves da obra missionária. Todo crente deve estar envolvido com a obra missionária. Como é que podemos fazer isso? Por meio de quais ações? Orando, contribuindo e indo. Que Deus aumente a nossa visão missionária a cada dia, para que Ele receba a glória, para que mais pessoas conheçam a Ele, o nosso grande e maravilhoso Deus. Quero terminar lembrando do Salmo 96:3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado porque por meio de missionários o Senhor nos alcançou um dia. Por meio de pregadores do Evangelho, o Senhor nos fez reconhecer que éramos pecadores e que precisávamos de Jesus. Obrigado pela implantação dessa igreja, como a primeira igreja batista regular do Brasil, aqui em Manaus. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelos missionários parceiros que temos aqui. Obrigado pelas contribuições financeiras que são levantadas por meio dos irmãos dessa igreja. Obrigado pelas orações que são levantadas aqui para os nossos missionários. Obrigado por aqueles que o Senhor tem levantado em nosso meio para estarem envolvidos também com a Tua causa. Senhor, que sejamos mais dispostos a orar mais, a investir financeiramente melhor e a estarmos mais dispostos às oportunidades que o Senhor nos dá para a pregação da palavra. Que essas ações chaves da obra missionária sejam realidade em nossas vidas. Ao Senhor toda a glória. Amém. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a Ti para dar-te, ó Deus, algo de
não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te, oh minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te, oh minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. Quero adorar-te, oh minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. Irmãos, nós temos uma grande novidade. Nós estamos com um projeto de retomada das atividades presenciais. Nós faremos isso com muita cautela, com muito cuidado, com muita prudência. Então, nós não voltaremos com todas as atividades imediatamente. Uma vez que a pandemia tem ficado aqui na nossa região numa situação um pouco melhor, nós estamos vendo isso pela taxa de ocupação da UTI, o número de casos, o número de mortes, e está melhor em relação a alguns meses atrás. Então, nós podemos voltar e faremos isso. Nós vamos voltar apenas para as atividades de cultos da noite. Nós vamos voltar já nesse próximo fim de semana. Sábado, dia 17 e domingo, dia 18. Nós voltaremos com a programação Missões e Eu. Agora, nós vamos seguir aqui vários protocolos importantes para que tudo possa acontecer da melhor forma possível aqui em nosso meio. Nós faremos o culto lá, nós vamos transmitir ainda pela internet, como nós temos feito aqui, transmitindo pelo YouTube, e não será possível que todos os irmãos compareçam. Nós vamos ter ali uma lista de inscrição, você vai ligar na secretaria, falar com a nossa secretária Elissara, ou vai mandar uma mensagem no particular do número da igreja, ou você passa lá e fala com ela, como você achar melhor. Nós não vamos precisar usar um aplicativo, não vamos fazer inscrição pelo site. Você vai fazer o contato diretamente na secretaria,
no horário comercial, ou seja, até sexta-feira, tá bom? E nós temos vagas limitadas. Se você não conseguir se inscrever em tempo, caso o número de pessoas já tenha sido alcançado para aqueles cultos de sábado e domingo, você já vai ser orientado a se inscrever para o próximo domingo, tá bom? E vamos voltar, por enquanto, só com as atividades dos cultos da noite. Nós vamos compartilhar mais informações nos nossos grupos e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a igreja para que possamos informar como que será essa volta. Mas é claro que você terá que comparecer com máscara, você vai ter que manter o distanciamento social, exceto para os membros da sua família, com quem você mora, convive já, e também vai fazer uso de álcool gel, e também teremos que ter uma dispersão mais rápida do que o normal se nós estivéssemos em um culto sem pandemia, claro, tá bom? Então, ore por isso, e se você então puder comparecer, caso sua saúde esteja boa, ou seja, você não tem nenhum indício, nenhum sintoma que seja preocupante, então, se você se inscrever, você vai poder participar conosco. Se não, acompanhe pela internet, tá bom? Oremos por isso, que Deus nos dê a graça para que em breve possamos nos reunir normalmente, tá bom? Oremos, Deus está no controle, tenham todos uma boa semana.